dia a todos, aos presentes aqui da imprensa, da mídia, Rádio BS, João Alves, Elise Moratório, Lúcia, Cláudio Cordeiro, aos servidores. Hoje nós estamos aqui juntamente com o Dr. Renato Bani, que nos tem assessorado nesse processo iniciado com a representação contra o vereador afastado, o Carlos Delfim. Então, hoje nós marcamos essa coletiva de imprensa para repassar à sociedade o momento atual do processo, as circunstâncias em que nós nos encontramos, porque é um clamor e nada mais objetivo do que uma coletiva de imprensa, para que todos divulguem oficialmente o andamento do processo. Então, é um prazer recebê-los aqui e vamos então iniciar o nosso bate-papo. Anderson, bom dia. Primeiro, parabéns aí por essa iniciativa de promover essa coletiva de imprensa para esclarecer alguns detalhes. Eu gostaria que o senhor falasse qual é o andamento desse processo, o que vocês analisaram até o momento, para que você possa passar para a gente como está o andamento desse processo. Muito bem, Paulo Vitor, obrigado pela participação e pela pergunta pertinente. Pois bem, o processo iniciou-se após a aprovação do relatório da Comissão de Ética e Decoro, que foi pela abertura do processo. Então, foi aprovado o plenário da Câmara. Nós, então, iniciamos trabalhos após o sorteio da comissão processante, que fazem parte os 5 membros, colegas vereadores, eu, o Cheiroso, Giovanni Maciel da Silva, o Dr. Frederico, Evail e o Dr. Gerson Varela Neto. De comum acordo, eu fui eleito pelos membros de pares como presidente dessa comissão e o Dr. Frederico era relator. E então nós iniciamos o trabalho no dia 16 de agosto, salvo engano, se eu cometer algum deslize aqui, o Dr. Renato me corrige. Dia 16 de agosto nós então notificamos as partes, o representado, o vereador Carlos Delfim, e a denunciante, a doutora Maria Fonseca, do início do processo. Foram citados, notificados, e então começou-se a contar o prazo para a apresentação de defesa. Nós fomos unidos os processos que correm na justiça contra o vereador representado, afastado, e a partir dos autos desse processo, algum processo nós tivemos que requerer a justiça por virtual e sigilo, e ali nós temos então a matéria, a prova da quebra de decoro que foi a representação proposta pelo denunciante. Então, o momento atual, depois de transcorrido o prazo para que a defesa apresentasse, inclusive citasse testemunhos e tudo, nós marcamos a primeira audiência para o dia 10 de novembro. Foram concedidos 20 dias úteis para que a defesa apresentasse, fizesse a exposição da defesa, apresentasse os fatos e também dando a possibilidade para o vereador representado que viesse aqui fazer sua defesa oral. Marcamos para o dia 10 de novembro. Há uma peculiaridade no caso do representado, que ele tem que demandar autorização à Justiça para se deslocar até a Câmara. Por isso, no prazo de 20 dias úteis concedidos, e findou-se em 10 de novembro. A audiência, ela não ocorreu no dia 10 de novembro por uma necessidade de um dos advogados que tinha um compromisso, foi nos apresentado a justificativa, e então nós prorrogamos a audiência para o dia 17. Dia 17 a defesa se fez presente, os advogados, a denunciante, a doutora Maria, e nessa data, no dia 17 de novembro, foi nos apresentado um atestado médico do representante, ele não poderia se deslocar, mas não foi aí a seguinte. No dia 16 é que foi solicitado a
à Justiça ao pedido para que o vereador pudesse deslocar para a Câmara. Então, nós decidimos, de comum acordo com a comissão processante, abrir prazo para alegações finais e apresentar o relatório. Quando foi na sexta-feira passada, nós fomos intimados uma decisão liminar da Justiça, concedendo um outro prazo para o representado, para que ele fizesse, então, fosse ouvido novamente. Então, assim, nós fizemos, acatamos a decisão liminar e marcamos a audiência para a próxima segunda-feira, dia 12 de dezembro, aqui nas dependências da Câmara. Esse prazo será muito exíguo para que solicite novamente, apesar do pedido já ter sido apresentado à Justiça, para que ele possa estar presente, talvez ele possa vir apresentar-se aqui, né? Sim, o doutor Renato está me lembrando, mas caso ele não possa comparecer, porque a Justiça não dê a autorização para ele vir, nós disponibilizamos um link na citação, na notificação, para que ele possa prestar os seus esclarecimentos de forma virtual. Vereador Anderson, presidente dessa comissão, feliz Duratória e Duratória Podcast. A minha preocupação, e aí a minha pergunta, é com relação a essa cronologia. O vereador citado, afastado, ele foi citado da abertura do processo dia 29 de agosto. E ele teria um prazo, se não me falha a memória, de 20 dias, prazo esse que ele já pediu prorrogação, alterou um pouco. No texto de defesa prévia, ele se limitou a criticar o processo de abertura, processo de admissibilidade da abertura do processo de cassação, questionando por que foi votação aberta, e ele questionou que deveria ser votação fechada. Vencido isso, ele perdeu prazo para apresentar testemunhas, rol de testemunhas. Foi intempestiva e a testemunha não foi arrolada. Essa data de 10 de novembro que o senhor cita, prorrogou-se para o dia 17. No dia 17, prorrogou-se indefinidamente por um atestado médico citado para apresentar, caso quisesse, suas alegações finais. Ele entrou com um pedido de liminar, aí essa liminar que culminou na marcação dessa nova audiência. A minha preocupação, e aí a pergunta, esses atos protelatórios vai impedir, de alguma forma, porque nós já estamos completando 4 meses da abertura do processo, não vai atrapalhar a votação, ou não vai culminar no próprio acusado de entrar com uma liminar, não sei como, mas uma petição judicial que cesse esse processo, porque o prazo se estendeu demais, ultrapassou 4 meses, ou vai ultrapassar 5, ou vai ultrapassar 6? Depois eu vou refazer um comentário seu, mas vou deixar o doutor Renato responder, porque temos mais técnicos, jurídicos. Doutor Renato. Bom dia a todos. Respondendo ao seu questionamento, quando nós recebemos aqui a representação da doutora Marília, imediatamente foi encaminhado para a comissão de ética para fazer um relatório sobre a admissibilidade desse processo. E houve sim um parecer de admissibilidade, ou seja, vamos aceitar que ele seja processado aqui na Câmara. Foi a plenário, o plenário aprovou e fez o sorteio da comissão processante. Após isso, o vereador Carlos Alvim, ele foi notificado de que essa notificação tinha 2 teores. Tá? O primeiro teor dessa notificação era dar conhecimento a ele que existia aqui na Câmara uma representação contra ele para a perda de seu mandato. Tá? E nessa mesma intimação, tinha a notificação dele para apresentar a sua defesa em até 20 dias úteis, juntando os documentos que achasse necessário e requerendo as provas que pretendesse produzir. Tá? Esse prazo
ele foi respeitado dentro da sua íntegra e não foi feito nenhum pedido de prorrogação desse prazo. Até porque ele é um prazo preclusivo. Não há por que renovar esse prazo. É aquele prazo que pronto, acabou. Tá? Após isso, nós entramos na fase de instrução, aí voltando à questão da defesa prévia, o que ele apresentou de argumentos vamos dizer assim, é livre os argumentos que ele usou. Né? Ele não apresentou uma defesa pedindo. A defesa dele, vamos dizer assim, foi, no mínimo, com todo respeito, foi genérica. Colocando uma preliminar para poder votação fechada, e no mérito, ele simplesmente falou pela absolvição. Pronto, acabou, e não juntou nenhum tipo de documento. Isso aí é o ônus da defesa. A gente não tem nenhuma ingerência sobre isso. Tá? Após isso, nós começamos a fase de instrução. Marcamos uma audiência para dar mais uma contraditória, mais uma oportunidade para a defesa, para ele responder aqui. Tá? A defesa tinha também, marcamos para o dia 10, a pedido da defesa justificada, nós colocamos para o dia 17, tá? Respeitando o contraditório e a ampla defesa, sempre evitando qualquer tipo de nulidade, tá? Isso é deixar muito claro aqui, sempre dando uma ampla defesa e contraditório. Todos os atos praticados pela comissão, tanto a doutora Maria, que é representante, quanto o Carlos Delfim, em sua defesa, foram sempre notificados. Tá? Ocorre que eles perderam o prazo para rolar testemunha, tá? Então a audiência tinha o único objetivo de ouvir o Carlos. Por que ouvir o Carlos? Essa era uma prova da comissão. A defesa do Carlos não pode arrolar o Carlos para ouvir o Carlos. E nem pode fazer pergunta para o Carlos. Tá? Então, era uma prova da comissão. Na audiência, eles trouxeram duas justificativas. A primeira é um atestado médico que a gente nem fez contraprova nem nada, porque é idôneo. Tá? E eles tentaram também justificar a ausência, segundo eles, teria sido protocolado no dia 16 um pedido para que o Carlos pudesse vir à Câmara para poder fazer o seu depoimento. Tá? Dia 16 não daria tempo de nada. Por quê? Teria que ouvir o Ministério Público, tá? Um parecerzinho simples do Ministério Público e ao juiz, a juíza, para poder fazer essa concessão desse pedido. Então, ainda que não houvesse um atestado, o Carlos não iria comparecer por conta dessa situação. Tá? A comissão, em ata, não decidiu nada. Eles pediram uma renovação dessa audiência, ok? A comissão pediu que os autos fossem conclusos para a comissão aí sim reunir com os 5, tá? E decidir o próximo passo. O que era o próximo passo? Se ia remarcar a audiência para ouvir o Carlos e assim sucessivamente, ou se ia desistir da prova. Prova da comissão, né? Tá? Que pelo artigo 96 da Lei Orgânica do Município, a comissão ela tem a prerrogativa de colher e de fazer as provas que aprover. Porque é a comissão que vai dar esse parecer ou não pela perda do mandato. Tá? Decidiu-se então que não iria ouvir mais o Carlos, ou seja, não teria mais audiência. A fase instrutória se encerrou. Tá? Passado-se para alegações finais. Doutora Marília notificada para apresentar, defesa do Carlos notificada para apresentar. Todos esses atos, respondendo ainda sobre o questionamento, foram feitos de forma contínua, sem ultrapassar nenhum tipo dos ritos previstos no processo, porque isso poderia causar nulidade, tá? E poderia também causar cesseamento de defesa. Tá? A doutora Marília, notificada, apresentou as suas alegações finais, tá? E dentro do prazo de alegação, que foi concedido, dilatado pela comissão, né? Você vê que é uma contraditória com a defesa. A defesa pediu a dilatação desse prazo, ou seja, ele dá mais um pouco de prazo. A comissão falou, ok, não tem prejuízo nenhum. Prazo concedido até um dia 2, sexta-feira próxima passada. Quando foi na sexta-feira, nós recebemos uma decisão de mandado de segurança em
em fase liminar, que foi concedida liminar para sobrestar o processo, suspender o processo, até que o Carlos seja ouvido. Ok? O que a comissão imediatamente deliberou? Suspendemos o processo e só dependia de cumprir um ato para depois apresentar o parecer, que será alegações da defesa. Suspendemos o processo e imediatamente marcamos um interrogatório do Carlos para segunda-feira, dia 12 do 12, às 8h30, a qual acontecerá via videoconferência Cisco Webex. Tá? Na segunda-feira, a defesa do Carlos foi pessoalmente intimada sobre essa decisão, sobre essa audiência, tá? Segunda-feira, agora, dia 5. E a doutora Marília também o foi. Tá? Então, assim, nós também estamos preocupados porque existe um prazo para podermos finalizar, tá? Mas nós estamos de olho nesse prazo, só que nós não podemos atropelar os ritos, para não causar novamente, falando, eu não posso falar, cesseamento de defesa ou algum tipo de nulidade. Então, o processo está nesse ponto. Para finalizar, na audiência, vai ser dada a reabertura desse prazo para alegações finais da defesa. Ok? Após isso, a comissão irá se reunir para analisar, finalizar o parecer, né, que será apresentado a posteriori. Tá? Com o parecer, vai ser marcada a sessão final que vai votar pela perda ou não do mandato do Carlos. Basicamente é isso. Não sei se eu fui bem sucinto, entendeu? Obrigado, doutor Renato, porque aí a explicação, né, do doutor Renato, acho que para mim clareou totalmente, esclareceu totalmente aqui a pergunta do Elias. Eu só gostaria de complementar, Elias, então ele já esclareceu que não houve adiamento de prazo, né? Nós estamos seguindo o ritmo, exatamente com toda a lisura, todo o cuidado, né? Quando da admissibilidade, né, da representação aqui, como o plenário aprovou, por maioria, 12 votos, quando eu defendi meu voto, eu disse aqui, que está gravado, está caminhado, que não havia pré-julgamento. Então, eu gostaria de enfatizar isso aqui. Não há qualquer pré-julgamento. Esse processo foi aberto exatamente para que o vereador representado tivesse condições de apresentar a sua defesa. É para isso que ele está. Senão, nós teríamos votado a cassação automática daquele ato. Não é isso. Nós estamos amparados pela legalidade. É fato que o regimento interno da Câmara não previa uma situação como essa. Confere, então, nós estamos nos amparando na lei orgânica municipal, certo? E de outros critérios da legislação supra, Constituição Estadual, como ocorre, ou na Constituição Federal. Então, nós estamos tomando todo cuidado. A sua pergunta, Elis, eu acho que eu entendi, é a preocupação da extrapolação do prazo de 120 dias. A lei orgânica cita 120 dias. Não consta 120 dias úteis, não consta 120 dias corridos. Omite. Ora, nós temos algumas legislações federais para cassação de deputados federais na Câmara Federal que nos concede a manutenção desse prazo durante a legislatura. Salvo engano, né? Tem que recorrer ao juiz da nossa aqui. Então, porque eu não sou bacharel em direito, mas a gente lê alguma coisa, nós temos que nos inteirar. Então, ministro, a ideia é assim, fim do relatório, para a cassação não, de deixarmos já marcada para o próximo ano, na primeira sessão legislativa do ano 2023. A despeito do qual vai ser o teor do relatório. Entendeu? Porque a gente sabe
E para esse ano, a última sessão ocorrerá no próximo dia 13, e não vejo possibilidade de a gente apreciar esse relatório ainda esse ano. Por favor, Zé. Só uma parte, Anderson, esclarecendo mais ainda essa questão sua, também os dispositivos legais que nós estamos usando aqui, eles não falam nem dias úteis, nem dias corridos. Para ver a lisura, a transparência e a ampla defesa e contraditório que está sendo dado ao Carlos, nós estamos usando todos os prazos para ele, dentro do processo, em dias úteis, se há de convir, que são maiores do que dias simplesmente corridos, porque não conta final de semana, não conta feriado, e assim sucessivamente. Tá? E todos os atos que a comissão tem feito são atos que são feitos de forma consecutiva e contínua. Passado-se o rito X, passa-se o rito Y e assim sucessivamente. Tá? Nunca houve vamos dizer assim, uma palavra que eu posso dizer aqui, não houve um torpedo de nada, nem um sossego da comissão em si. Sempre nós fizemos ao tempo e ao modo tudo. Sim, perfeito. A pergunta é só porque populares, a sociedade nos interroga. Elias, esse prazo não vai acabar não vai ter esse julgamento, não vai ter votação. Veja bem, é um questionamento plausível, um questionamento direcionado. Nesse momento, a gente não pode entrar em nenhum tipo de detalhe processual, muito processual, para que isso não dê asa para outros tipos de situações. Está entendendo? Porque aqui a gente está representando uma comissão processante que não pode dar informações que forem possíveis. Aquelas que nós estamos guardando não é questão de sigilo nem nada. Só que são questões processuais para que a defesa não use a seu próprio belo prazer, vamos dizer assim. Tá? Uma outra coisa também que é muito bom esclarecer é que para esse processo de cassação, além de ter lisura, além de ter ampla defesa e contraditório, ele é um processo público. Nós temos os autos, todas as petições, requerimentos, tudo entram pelo setor de protocolo, o nosso setor competente para tanto, tá? Construímos os autos físicos com todas as peças que chegam até nós, tá? Decisões, requerimentos, tudo. E todas essas peças são disponibilizadas no site da Câmara Municipal de Jundiaí, tá? Através do sistema SAPL. Então, qualquer da população tem acesso em loco do que está acontecendo, a fase processual que nós nos encontramos. Tá? Isso é muito importante também destacar, para mostrar que esse processo tem a publicidade. Tá? Não tem que arguir nenhum tipo de situação também nesse sentido. Tá? Com o esforço da comissão, nós temos trazido esse processo com o máximo de lisura possível. Tá? Sem qualquer tipo de direcionamento para qualquer lado que seja. Isso tem que deixar muito, muito claro. Eu tenho ainda algumas dúvidas, mas não quero ser inconveniente, quero que outros possam também, os colegas aí, que queiram manifestar. Pois não, Cláudio, Juliana, Paulo Vitor, você tem mais algum? Presidente, eu gostaria de ouvir o senhor, o que o senhor espera como que esse processo termine, como o senhor espera que tudo isso seja esclarecido? Paulo Vitor, essa é uma pergunta assim, muito complexa de responder. A gente, nós temos nos permeado da lisura, como disse o doutor Renato, a cautela. Juízes e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, um ditado aí que eu gosto de sempre trazer à frente. Então nós estamos tendo todo cuidado, enfatizando isso, cuidado. Eu não posso fazer aqui qualquer tipo de antecipação de como isso vai ocorrer. Nós vamos apresentar o relatório final. O relatório final vai ser decidido pela comissão. A partir da oitiva, do depoimento do vereador afastado. Ora, está sendo que foi dado o direito de ampla defesa.
enfatizando também, não foi, em momento nenhum, foi cesseado o direito de defesa. Isso fique claro. Mas ainda se abriu mais essa oportunidade. A partir, da oitiva, do depoimento do vereador, é que nós então faremos o relatório. O relatório, de comum acordo da Comissão de Constituição, nós temos que votá-lo pelo parecer, vai ser apreciado aqui. E o parecer pode ser votado a favor ou não pelo plenário. Então a decisão vai ser, serão de 17 vereadores, incluindo eu, os membros da comissão. Então não tem como você antecipar, certo? Como disse o doutor Renato, tudo do processo está lá para a consulta pública, porque é público, certo? Então, qualquer manifestação ou previsão será de juízo de cada um. Eu não posso emitir juízo aqui, né? Primeiro, na condição de vereador, segundo, o mais importante, na condição de presidente da comissão. Perfeito? Presidente, quando deve ser marcada a reunião final de votação de cassação do vereador? Silvão, eu disse que a gente vai depender, né, da oitiva, do depoimento do vereador. A sessão legislativa termina dia 17, dia 16. Há a possibilidade de a gente ainda finalizar o parecer até o dia 16. Isso vai ser disponibilizado para os demais vereadores após, se o relatório for finalizado, a gente espera que sim, ainda no decorrer da próxima semana. Com o recesso, não poderemos fazer mais nada. Então, eu disse antes que a gente espera que o presidente da Câmara, então, se o relatório for apresentado em tempo hábil, ele já deixe marcado a apreciação do relatório para a primeira sessão do ano 2023, a despeito de quem seja o presidente da Câmara em 2023. Essa é a nossa expectativa. Expectativa. Falando bem pausadamente. Vereador Anderson e doutor Renato, solicitaram um interrogatório nesta audiência do dia 12, segunda-feira. E é para ouvir o vereador Carlos. Pressupõe-se que ele possa falar o que desejar falar. Se nessa audiência ele disser, olha, estou aqui lendo um depoimento de uma testemunha minha e ela diz isso e isso, eu quero que isso seja incluído e que seja confirmado com essa testemunha. Há alguma possibilidade de ainda alterar o calendário, de não findar as oitivas no dia 12, mas protelar um pouquinho mais, e aí protelará para o início do ano que vem, não na primeira reunião do novo ano, mas para a segunda ou terceira ou quarta? Há essa possibilidade? Doutor Renato. Essa audiência da segunda-feira é o cumprimento de uma decisão judicial. Ela é para ouvir o caso. Só. É para ouvir o caso. Se ele quiser usar o direito constitucional dele e ficar em silêncio, ele também pode. Tá? Essa audiência é restrita à resposta do caso às perguntas que forem feitas pela doutora Marília, pela comissão, tá? E só. Qualquer tipo de indagação cabe aos advogados trazerem alegações. Tanto é que eles podem trazer documentos também em alegações. Não seria, na minha ótica, na minha visão, o momento processual para trazer documentos até então, porque não se trata de um processo criminal, vamos dizer assim, se trata de um processo político, administrativo, tá? Mas isso é um modo que cabe à defesa. Tá? Então, qualquer coisa que ele venha suscitar, eu quero que seja juntado, não é o momento para isso. Não é o momento processual para isso. Para se junte nas alegações finais. Pura e simplesmente. Ele pode ser dentro de uma pergunta e outra, não, conforme respondendo uma pergunta, não, conforme essa pergunta aqui, eu gostaria de me reportar do depoimento da ciclana no processo tal. Ele pode. Agora, requerer juntada em audiência de pura e simplesmente, até porque vai ser virtual, vai ser gravado,
ser uma mídia disponibilizada para a comissão e para quem, né, para a defesa também. Claro, isso será uma decisão da comissão, mas a partir do dia 12, no dia 13, ele deverá ser citado para as alegações finais. Quantos dias você acredita, Anderson, doutor Renato? Na verdade, aí entra uma questão processual. Por quê? Se nós pegarmos ao pé da letra, ele estava dentro do prazo, o prazo para alegações deles, da defesa, estava correndo. Tá? Estava correndo. Então, o último dia do prazo que eles tinham era sexta-feira, dia 2. Justamente o dia que chegou a notificação para nós. Essa notificação, essa intimação, desculpa, do fórum, era para suspender o processo. Então você suspende e dá o restante do prazo. Se for levarmos ao pé da letra, eles teriam mais um dia de prazo para alegações. Sim. Tá bom? Então, eu vou levar isso a conhecimento da comissão e a comissão vai deliberar sobre se vai reabrir o prazo total ou se vai dar o prazo que lhe resta. Processualmente falando isso, porque a decisão não mandou interromper o procedimento. A decisão é muito clara com relação a isso. Mandou suspender. Tá bom? Suspende e depois volta a correr. Ótima resposta. Por isso que eu precisei, né, da participação do doutor Renato, porque, como eu disse, certas perguntas eu não seria capaz de responder, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Estou à disposição ainda, pois não, Juliana. Existe um prazo máximo desde a abertura do processo até o fechamento? Existe um prazo máximo de 6 meses? Ou não? Sim, Juliana, você chegou um pouquinho depois, o prazo são 120 dias. A celeuma é que omite-se se são 120 dias corridos ou úteis. A despeito de todos os prazos que nós temos concedidos têm sido em dias úteis. Se nós vamos fazer uma analogia, usar esse termo, obrigado, Renato, uma analogia, o prazo, então, da comissão, por consequência, deverá ser de 120 dias úteis. Porque a lei orgânica municipal omite. Se nós estamos levando todo o processo para os prazos de ambas as partes em dias úteis, pressuponho, porque a lei omite, de novo enfatizando, nós talvez devemos para 120 dias úteis. E aí não há nenhuma incongruência nisso, nenhuma incoerência de nós utilizarmos o mesmo parâmetro. Confere, doutor Renato? É isso. Eu tenho uma última pergunta. Há vários anos, 4, 5 ou 6 mais ou menos, que há um discurso na sociedade de desmerecimento da política, desvalorização do político, desvalorização dos partidos, dos políticos no legislativo e no judiciário. Essas investigações, esse processo aqui em Uriaé, no legislativo, ao seu ver, vai colaborar para começar a moralizar esse legislativo, porque hoje há uma interrogação, não dá para negar, na sociedade. Claro, vai depender da culminância, vai depender de como será a votação final do relatório, de como será o relatório e como será sua votação final. No seu entender, é um princípio da moralidade desse legislativo? Elias, uma pergunta muito direta e eu vou emitir o meu opinamento pessoal, certo? Estou aqui me desvestindo de presidente da comissão processante, somente como representante popular. A política é um meio, por incrível que pareça, civilizado de nós administrarmos as tensões entre os grupos da sociedade. E foi utilizado recentemente aí o termo de a velha política e nova política,
E eu vou trazer um termo novo, Cláudio. Apoio político. Apoio político é caminharmos tentando distensionar as divergências, caminhando para uma convergência. Uma convergência que não seja exclusivamente para a defesa de interesses menores e próprios dos representantes. Que seja em prol da maioria, da coletividade e, principalmente, daqueles que mais necessitam da ação do parlamentar, do representante popular. Essa enxovalhação, né, dos representantes, ela pode ser, sim, baseada em, né, no que a gente tem visto cotidianamente. Mas é uma luta. Nós temos que desconstruir essa imagem. E eu quero crer, sem ser pretensioso aqui e presunçoso, que esse processo tem demonstrado isso. A lisura, o não tombamento para lá, para esse, para aquele. Nós estamos tentando fazer com que esse processo seja o mais transparente, né, o mais distinto de qualquer tendência, para que nós, então, temos essa resposta da sociedade. Não só no exercício do nosso mandato, mas de outras questões complexas. Eu vou dizer para vocês, não é nada fácil essa minha posição. Primeiro foi sorteado, depois fui eleito como presidente da comissão, porque é um desafio. É um desafio. Eu não gostaria de estar na situação do colega que está, né, representado. De jeito nenhum. Então aqui eu não quero dizer que, né, estou perseguindo, não é de forma alguma. E vou dizer muito para vocês já perceberam a minha conduta aqui nas sessões plenárias, eu não jogo para a galera. Né? Eu não uso da minha condição aqui nas sessões de falante, não estamos em campanha. Nós estamos no mandato. E o mandato traz muitos compromissos, muitas responsabilidades, e uma dessas é essa comissão. Então nós temos que desconstruir isso aqui, finalizando. Nós temos que demonstrar para a sociedade que nós somos, sim, honestos, somos éticos, seguimos as regras, como qualquer outro cidadão tem que fazer. Não é? A votação, se a despeito do qual vai ser o relatório final da comissão, caberá a cada vereador. Aí, para o político, o melhor tribunal, como eu te disse outro dia, são as urnas, de preferência eletrônicas, reconhecidamente no mundo como o melhor sistema eleitoral que existe. Assim espero. E assim Obrigado pela atenção com o Curatório Podcast. Algo mais? Alguma pergunta? Mais? Obrigado pela participação. Obrigado, doutor Renato, pelo apoio aqui.